Nesta edição, a entrevista fala com Adalto Farias, da SP Trans, e a reportagem da semana trata do papel dos engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Veja agora a sessão no ponto. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o CESP, tem uma longa história de lutas em defesa da categoria e trabalha permanentemente em benefício do conjunto dos seus representados. Aos seus associados oferece ainda um amplo programa de benefícios que inclui plano de saúde do engenheiro e o CESP-Prev. A entidade atua também debatendo as questões da sociedade que dizem respeito à engenharia e formula, por meio do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, e do seu Conselho Tecnológico, propostas de políticas públicas. Presente em 25 cidades do estado de São Paulo, além da capital, onde está sua sede, o CESP quer estar cada vez mais próximo do engenheiro e contar com a participação ativa da categoria nas suas discussões. Portanto, faço aqui um convite aos profissionais para que se associem ao seu sindicato e acompanhem a sua atuação. Vamos juntos fortalecer ainda mais a nossa entidade e a nossa categoria. Venham conosco. Começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, vamos falar sobre o bilhete único. Bilhete único como ele é conhecido aqui na capital de São Paulo, mas em outras cidades ele tem outros nomes. É uma tecnologia que permite que o cidadão ande de ônibus sem precisar pagar em espécie. E essa tecnologia permite outras vantagens de integração, gratuidade, bonificação, enfim. Tudo isso nós vamos entender conversando com Adalto Faria, que é diretor de gestão econômico-financeira da SP Trans, que administra o transporte público aqui na capital de São Paulo. Adalto, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Fábio. Eu agradeço o convite feito aí pelo Sindicato dos Engenheiros. Adalto, o que é o bilhete único e quando ele surgiu em São Paulo? O bilhete único, ele fundamentalmente é uma política tarifária de integração, né, que usa um instrumento de tecnologia e que permite que se façam embarques variados em número até de 4 embarques nos ônibus de São Paulo, ou 3 ônibus e mais um trilho, dentro de um determinado período de horas, né, são 2 ou 3 horas, utilizando um cartão eletrônico. Esse conceito de se fazer mais do que uma viagem com uma única tarifa, ele já existia antes na cidade, tanto no sistema de ônibus, só que aí a pessoa tinha que fazer a transferência da viagem dentro de áreas pagas de terminais. E isso acabava exigindo, inclusive, viagens negativas do usuário, né? Ou seja, ele se distanciava do ponto de destino para evitar de pagar uma segunda tarifa. Hoje, a integração ela é feita em qualquer ponto da rede, em qualquer veículo da rede se permite fazer essa integração, tanto que na implantação do bilhete único, no modelo que ele foi implantado em 2004 aqui em São Paulo, metade dos usuários identificaram algum ganho de custo, né? Uma redução de custo, mas a metade do usuário identificou mais uma redução de tempo, porque ele deixa de fazer essas viagens rumo a algum terminal e fazia sempre o caminho mais reto até o destino, né? Antes essa integração gratuita era feita nesses terminais que eram estruturas construídas até para isso. Ou seja, o bilhete também barateou esse custo da falta de necessidade de você construir novos terminais. Uhum. Então, Fábio, sem assim, um compromisso com uma precisão absoluta, nós fizemos algumas estimativas do quanto seria necessário de infraestrutura para substituir parcialmente os efeitos da integração via eletrônica, né? E isso, a preços de 2004, o bilhete único foi implantado com investimento da Prefeitura e dos operadores de transporte na capital em torno de 160 milhões de reais. Para ter algum efeito parecido, via construção de terminais, o investimento ficaria em torno de 900 milhões. Então, isso aí
é um parâmetro, né? É um parâmetro, né? Evidente que o terminal ele tem outras funções, né, de organizar a operação, mas isso é um parâmetro de custo aí que foi evitado com a implantação do bilhete único, né? O bilhete chegou aqui na capital no início dos anos 2000, né? E foi trazido, esse tipo de tecnologia já era usado no Brasil, em outras cidades ou não? Essa tecnologia, ela, na verdade, o primeiro formato assim, mais massivo de cobrança de tarifa através de algum tipo de cartão, onde eu sei, começou aí no metrô em São Paulo com o bilhete Edmondson, que é um bilhete com tarja magnética. No começo dos anos 90, alguns ônibus começaram a ser adaptados para ter a cobrança através dessa mesma tecnologia. E mais para o final dos anos 90, algumas cidades começaram algumas experiências usando o cartão, né? Que era o cartão era muito caro na época, né? E os cartões aí foram barateando ao longo do tempo. Quando São Paulo implantou em 2004, já havia no mundo cerca de 400 milhões de cartões com essa tecnologia MyFair, que é utilizado até hoje aqui, né? Então, e aí o preço do cartão o preço do cartão e das tecnologias em volta do cartão, eles acabaram se viabilizando para sistemas de grande porte, e hoje eu acho que é praticamente residual o número de cidades de médio e grande porte que não tem bilhetagem eletrônica, né? Agora, a política do bilhete único, a política tarifária, essa história do cara fazer mais do que um embarque com uma única tarifa e tal, isso tem vários exemplos no mundo e São Paulo trouxe isso, embora tivesse já alguma experiência via terminal e não via o cartão eletrônico, né? Perfeito. Qual que é a logística dessa tecnologia? Por exemplo, quem administra é a SP Trans ou é uma empresa? Como é que funciona? Então, hoje a gestão central é da São Paulo Transporte. Tá. Existe um convênio com o Estado, porque o bilhete único é usado além do sistema sobre pneus da capital, é usado também nos trilhos, né? Que é administrado pelo governo do estado. Que é administrado, a operação dos trilhos é do governo do estado. Então existe um convênio de integração em que tem participação da prefeitura através da SP Trans e do estado através do metrô, da CPTM, da Via 4, né? E mais da própria Secretaria de Transporte Metropolitano. A SP Trans, então, recebe o dinheiro quando alguém paga e depois ela distribui para cada um dos seus canais, ela que faz essa administração central. Então, essa administração não existia, esse dinheiro não transita, o dinheiro do metrô, o dinheiro da CPTM e da Via 4, ele não transita na conta da São Paulo Transporte. Existe uma conta centralizadora na Caixa Econômica, e que o dinheiro, para cada centavo que é vendido, esse comitê de gestão da integração, ele determina os percentuais da distribuição. Então, esse dinheiro, na própria venda, ele já é distribuído. Isso é um número que vai sendo ajustado pelo histórico de uso, histórico de venda e tal. Então, tem regras lá que o comitê define. A SP Trans é um braço executivo, junto com a Caixa Econômica, que faz a centralização financeira, mas não existe assim, não é a São Paulo Transporte que arrecada e depois distribui. Esse dinheiro já é distribuído na origem, né? Perfeito. Você falou da integração do bilhete único aqui na capital com o metrô, que é uma outra gestão. Existe a ideia, e tecnicamente é viável, fazer um bilhete que se integre também nas regiões metropolitanas? Porque algumas cidades da região metropolitana já têm o bilhete único municipal e ele conversa lá com o seu transporte urbano. E às vezes a pessoa da capital trabalha lá ou vice-versa. Existe essa possibilidade técnica? A parte mais simples é a parte técnica, né? A questão política que é complicada. A questão política, porque você tem além dos bilhetes municipais, existe um bilhete que circula nos ônibus intermunicipais, que também é gestão do Estado. Isso, a Prefeitura de São Paulo já propôs várias vezes aí de fazer um cartão, de que os créditos de parte a parte circulassem, e aí o usuário vai pegar um cartão ou outro, mas usa em todos os modos, né?
o ônibus municipal, o ônibus metropolitano e os trios. Esse é um assunto que está avançando, né? Para você ter uma ideia, agora no mês de fevereiro, nós fizemos uma parceria com o Consórcio Metropolitano de Transporte e a Autopass, que são os gestores do cartão BOM, que é o cartão do transporte metropolitano. E hoje toda a estrutura de comercialização do metrô, ela está sendo compartilhada nas máquinas de venda, da venda dos créditos. Ela vende indistintamente o cartão créditos para o cartão BOM e créditos do bilhete único. Antes essas estruturas eram separadas e a gente conseguiu avançar num acordo que compartilha a venda. A prefeitura sempre defendeu, aí estamos conversando, no sentido de compartilhar também o uso, de tal maneira que os créditos do cartão BOM sejam identificados nos validadores municipais e os créditos do bilhete único sejam identificados e utilizados nos ônibus intermunicipais. Perfeito, é preciso avançar no acerto político. Tem um acerto político, comercial. A parte técnica, eu diria para você que é o de menos, aí é a coisa mais simples, porque as tecnologias são similares. O que varia são as regras de negócio, né? Aqui tem 4 viagens por uma tarifa, as linhas intermunicipais, cada extensão de linha tem uma determinada tarifa. Mas isso é um ajuste de sistema que é relativamente simples, né? Perfeito. Nessa edição estamos recebendo na entrevista Adalto Faria, diretor de gestão econômico-financeira da SP Trans, conhecendo um pouco mais a tecnologia do bilhete único. A gente volta no próximo bloco falando mais desse assunto. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. A Engenharia Unida, esse programa capitaneado aí pelo nosso presidente Murilo, veio em boa hora, né? Veio uma hora que o país está necessitando, que o país precisa, né? Onde a parte técnica precisa ser ouvida, onde os governantes precisam colocar a devida importância para a engenharia em níveis municipais, estaduais, nacional. Nós falamos da engenharia o tempo todo. Estarmos unidos no crescimento de um Brasil é estarmos numa construção de uma nação. Por isso que onde tem a engenharia tem a marca da responsabilidade na construção de um país melhor. Ok, nesta edição estamos recebendo Adalto Faria, que está conversando conosco a respeito da tecnologia do bilhete único, que chegou aí no comecinho dos anos 2000 na capital e revolucionou o transporte, como ele nos falou. Ou seja, menos tempo gasto, né? E também economia para o usuário, para a SP Trans. Agora, essa tecnologia, Adalto, ela é genuinamente brasileira? A gente desenvolveu uma tecnologia própria ou não? A gente ainda depende de softwares, hardwares importados? Não, isso... as empresas, né? Por exemplo, a principal empresa de infraestrutura de validadores é uma empresa belga, que é a Prodata, né? Tem origem belga, mas tem operações aqui no Brasil, na América Latina. Os softwares estão cada vez mais tropicalizados, eu diria, né? Nós estamos assim, inclusive atualmente estamos tendo um processo grande de renovação do bilhete único através de uma empresa, de um consórcio que foi contratado pela São Paulo Transporte, que envolve a parte de infraestrutura, que é o data center, os links de comunicação, as estruturas de garagem, né? E também uma renovação em toda a parte de software, porque toda a parte de software, incluindo as aplicações para o usuário e a parte de segurança, elas foram desenvolvidas lá em 2002, 2004 por uma outra empresa também nacional.
E agora isso está sendo atualizado, né? Existem desafios aí de segurança, né, em relação ao cartão. Hoje já é uma tecnologia, então existem coisas mais modernas no mercado que é isso que vai ser incorporado. Mas tudo isso tem bastante domínio tecnológico já instalado aqui na engenharia de sistemas, na parte de comunicação. Tudo isso é perfeitamente possível ser desenvolvido através de empresas brasileiras de engenharia, né? Além do software e hardware dessa tecnologia, quando uma pessoa vai lá e paga o seu bilhete único, seja nos guichês com pessoas, ou seja nas máquinas, é uma transação que a comunicação é feita via internet? O sistema lá entende que eu creditei o cartão, é via internet, é isso? Tudo isso é feito online, né? Primeiramente é um sistema online. Existem várias estruturas aí, uma delas é a própria internet. Existem linhas dedicadas, né? Principalmente no metrô, existem linhas dedicadas aí por fibra ótica, que são VPNs, tudo. Então cada lugar tem uma solução. O metrô tem uma grande vantagem, como é estacionária, né, a estrutura, então a coisa fica mais simples. Agora, quando o usuário compra um crédito, o cartão é posto em contato com um equipamento de recarga, e esse ato faz com que se abra um canal de comunicação com o data center da São Paulo Transporte para se fazer uma série de críticas, né? Por exemplo, se o cartão não consta de alguma lista negativa, se tem alguma regra específica para aquele cartão, que é estudante, por exemplo, isso, que paga a tarifa. E tem um limite para ele carregar. Tem limites e tal. Tudo isso é feito no ato da compra, pela simples aproximação do cartão. A comunicação do chip do cartão com a antena lá do equipamento de recarga faz com que se abra esse canal de comunicação e desce para aquele local físico ali todas as informações do que aquele cartão está autorizado a fazer. Quando se define que o cartão está apto a receber um cartão, isso nós estamos falando de milésimos de segundos, essa troca de informação. Aí o usuário define o que ele quer carregar, sobe novamente uma informação, existe um interesse em carregar, desce uma autorização com crédito e quando é feita a liquidação financeira, a operação fecha e o crédito é transferido para o cartão. Tá. No mês de abril começaram a operar alguns outros tipos de operação através de aplicativo de celular. Então aí existe uma quebra da operação no meio. Existe a venda e a liquidação financeira que é feita nesses aplicativos, que a pessoa faz de onde estiver, da casa dela, do escritório, a caminho do transporte, e depois ela precisa carregar esse crédito no cartão. Isso pode ser feito em qualquer equipamento de recarga e em alguns modelos de celular permite-se fazer diretamente no celular. Ele completa a operação toda no próprio celular. E agora começou-se a implantar também uma rede de recarga embarcada nos ônibus, que era uma coisa que já existia anteriormente aí em várias cidades, mais voltada para a recarga do Vale Transporte e com um modelo de operação offline. A rede aqui que está sendo implantada em São Paulo, que hoje já está em cerca de 800 ônibus, nós estamos aqui nessa entrevista no dia 16 de junho, né? Essa rede tem uma comunicação online também com a central da SP Trans, então em tese o usuário poderia entrar no ônibus sem crédito, comprar no próprio ônibus durante a viagem dele, pagar e carregar e usar no próprio ônibus. Então isso aí é uma coisa... Está em fase de implantação? Já tem 800 ônibus da frota de 14 mil ônibus aqui da capital. E nem hoje nós temos cerca de 10 milhões de cartões ativos na cidade. Mas é uma estatística, né? Isso. E temos 1.800.000 que a gente conhece um pouco melhor o perfil dessas pessoas. Então isso é uma coisa que organiza o trabalho do próprio planejamento do transporte. E segunda, pode nos orientar nessa questão da geração de receitas acessórias. Né? Perfeito. Nós conversamos hoje com o Adalto Faria, falando sobre a tecnologia do
bilhete único. Eu não sei nem se ele tem um nome técnico, é um cartão magnético, porque o bilhete único pegou esse nome, né? Uhum. Mas ele tem um nome técnico? É um cartão, é um smart card contactless. Perfeito. É um cartão inteligente sem contato. Perfeito. Mas o melhor de tudo é falar o bilhete único, que é bem mais simples. Adalto, prazer recebê-lo aqui mais uma vez na Casa Sindicatos de Engenheiros, porque a gente já aproveitou-se aí muito bem dos seus conhecimentos em uma reunião do nosso Conselho Assessor de Mobilidade Urbana, coordenado aí pelo Jurandir Fernandes, e a gente sempre conta com o seu apoio, viu? Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu agradeço aí o convite e parabenizo aí o Sindicato de Engenheiros pela iniciativa. Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O JE na TV inicia uma série cujo foco será conhecer o papel de engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo, para entender, sob a ótica desses profissionais, qual a importância do seu departamento, o que essa estrutura faz pela cidade e como a engenharia atua. Uma área onde o papel do engenheiro se torna indispensável é no gerenciamento do serviço funerário paulistano. Atualmente, a cidade conta com 22 cemitérios e um crematório, que funcionam durante os 365 dias do ano. Ao todo, são 460 servidores. O nosso departamento estava sem investimento há 10 anos. Então, todos os cemitérios, o próprio crematório estava sucateado. Com um trabalho de maquinização, mas sem prejudicar postos de trabalho, houve aumento de produtividade. Há 159 anos, eles abriam sepulturas na pá. E hoje nós conseguimos melhorar, inclusive, a saúde do trabalhador e também a produtividade. Com 14 sepultadores, eles abriam 20 covas por dia e mecanizado, com esse equipamento, chega a ser 62 covas por dia. Então isso significa que nós poupamos a coluna do sepultador, né? A segurança do trabalhador, claro, é também uma prioridade da engenharia. A qualidade de vida vai desde o uso do equipamento adequado para diminuir o esforço físico e a segurança dele. A partir do momento que a gente traz novos EPIs, melhora a qualidade desses EPIs e traz equipamentos que realmente são adequados para tirar o peso do trabalho e também para dar mais eficiência na produtividade, isso é importante. Outro ponto importante é a urbanização dos cemitérios, e essa área é coordenada pela Engenharia de Segurança do Trabalho. A gente traz os conceitos de uma cidade. E o cemitério também não deixa de ser uma cidade, né? Onde você tem a transição de vários tipos de pessoas. Do jardineiro, do construtor, são pessoas fora do cemitério, tem o próprio funcionário, tem as pessoas os funcionários que trazem o caixão. Então, é um universo também. Tem que direcionar também, trazer nomeação de rua, qualificar a passagem. Ainda mais porque hoje é cada vez mais importante pensar na acessibilidade. Porque existe uma demanda de pessoas que vêm com problemas, né? Por doenças ou por acidente, então vem com cadeira de roda, vem com muleta. A qualidade de vida vai desde o uso do equipamento adequado para diminuir o esforço físico e a segurança dele. A partir do momento que a gente traz novos EPIs, melhora a qualidade desses EPIs e traz equipamentos que realmente são adequados para tirar o peso do trabalho e também para dar mais eficiência na produtividade, isso é importante. Seguindo o conceito urbanístico e de segurança, é preciso de engenharia também para as edificações dos jazigos. Que a gente garante que vai ter uma estabilidade, né? Tem engenheiros envolvidos até para projetar esse projeto e a gente para poder avaliar se essa estrutura que está sendo projetada condiz com o solo, com o local, porque a gente tem alguns cemitérios que tem problema de lençol freático, então a gente já sabe que isso não pode construir tipo de tijolo, só de concreto armado. Então acho que o nosso serviço com engenharia funciona nisso, para garantir que vai ter uma estabilidade. Sem o engenheiro a gente não teria como saber quanto tempo aquilo vai durar, a modificação que a gente faz, a gente consegue
escolher os materiais com melhores qualidades, pensando na durabilidade. Os reparos na estrutura, como troca de lâmpadas, pintura e reposição de peças quebradas pelo uso ou em atos de vandalismo, são também realizados sob a supervisão de um engenheiro. Nós temos, na seção técnica de manutenção, o nosso almoxerifado, que é o básico para fazer esses atendimentos. Coisas mais complexas também a gente tem que fazer através de pedidos de compras que demoram um pouquinho mais. Então é difícil mostrar isso para o munícipe, que o atendimento demora tanto assim, porque eles não têm noção dessa burocracia que a gente tem que passar, né? Diante do desafio do seu setor, o engenheiro explica qual o critério para definir prioridades. O que a gente procura direcionar os nossos funcionários é o atendimento ao munícipe. Então, vamos supor, se na área administrativa do cemitério tem algum problema, mas em paralelo eu tenho um problema na área de atendimento ao munícipe, que são salas de velório, corredor, banheiros sanitários, a gente dá esse atendimento emergencial para o munícipe. Se sentir numa hora triste da vida, né? Se sentir pelo menos com uma condição melhor. Recentemente, os engenheiros da Prefeitura de São Paulo conquistaram, depois de quase 3 anos de insistência, a carreira própria na cidade. Ou seja, poderão negociar seus aumentos reais de salário, reposições de inflação e outros pleitos diretamente, desvinculados dos outros servidores públicos, que têm uma realidade diferente. Mas a categoria segue na luta por mais conquistas e a valorização desse profissional é objetivo importante para que a espera não demore tanto. O engenheiro na Prefeitura de São Paulo tem que ser valorizado não só pela sua dedicação, mas pela sua expertise. Por quê? Eles se tornam especialistas na questão do equipamento público. Nós temos que conhecer, além da nossa função técnica, também a legislação. A parte da legislação é muito importante porque nós temos uma diferença de atuação em relação ao setor público por conta da legislação e por conta da lei de licitações. Para saber mais a respeito de como a engenharia ajuda a cidade a funcionar, acesse o portal do CESP na internet.